Quando Jesus disse, "Eu sou o caminho", ele não estava brincando. Ele falou muito sério. A humanidade está no caminho da destruição sem Jesus. Ele é o caminho e ele conhece o caminho. Ninguém sabe disso melhor do que ele. Ninguém conhece algo melhor do que ele que o criou. Se não puder confiar em Deus o suficiente para andar em seu plano para a sua vida, você terá uma jornada frustrante e um futuro lamentável. Isso está longe do plano do Pai para você e para mim, meu amigo. Desde os tempos antigos, o ser humano normal desenvolveu um coração rebelde contra o conselho de Deus. Não começou de você ou de mim. De fato, em Gênesis capítulo 6, versículo 5, a Bíblia diz: "O Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas." Foi assim que Deus criou o homem? Não. O mal e a maldade entraram na humanidade quando o pecado entrou no mundo. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles entregaram a raça humana à influência do mal. Cada pessoa nascida desde então é naturalmente rebelde contra o plano de Deus e quer viver independente de seu Criador. Porque este mesmo pecado não só trouxe o mal, mas também separou o homem de Deus para a corrupção. Ele condenou toda a humanidade à condenação eterna e à separação de Deus após a vida na terra. Foi necessário o sacrifício do Senhor Jesus na cruz para abrir o caminho para o homem novamente. E a Bíblia diz que todo aquele que crer no Senhor Jesus e fizer dele o seu Senhor, esse será salvo. Salvo de quê? Da separação eterna de Deus e do domínio de Satanás e da escravidão do pecado. Agora, um dos maiores desserviços que você pode fazer a si mesmo, como filho de Deus, é lutar contra o plano dele para a sua vida. Você acabará vivendo uma vida ruim e confusa. Veja, o poder de Deus opera onde sua vontade vai. Se você andar fora da vontade de Deus, sua misericórdia pode estar te guardando, mas você estará longe da experiência sobrenatural daqueles que andam em seu plano para as suas vidas. A palavra de Deus é a expressão dos planos dele. Você não pode dizer que está andando no plano de Deus enquanto desobedece a tudo que a sua palavra diz. Estou ciente de que é um desafio confiar, especialmente quando você vê pouco ou nenhum motivo para isso, vivendo em um mundo de incertezas e alternativas para as coisas que você não pode ver. Tudo isso o obriga a tirar sua fé de Deus e colocá-la nas coisas. No entanto, quero que você saiba hoje que aquelas coisas que parecem alternativas aparentemente boas, soluções rápidas para as coisas pelas quais você acreditou em Deus, são, na verdade, soluções temporárias para uma situação permanente. Em outras palavras, depois de um tempo, vai parecer que você nunca fez nada. Ou às vezes pode até ser pior. Sabe por quê? Porque Satanás nunca dá almoço grátis. Se ele te der um chapéu, quando vier pegá-lo de volta, vai arrancar sua cabeça. Se ele te der uma mão, quando ele pegar de volta, você perderá o braço também. Não é de admirar que Jesus disse que o diabo só vem para roubar, matar e destruir. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18 diz: "Assim, fixamos nossos olhos não no que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é temporário, mas o que não se vê é eterno." O caminho que você percorre é uma prova de onde está a sua confiança. Se você anda no plano de Deus, isso significa que você confia que Ele conhece o futuro e o levará até lá. Um dia, tive a oportunidade de assistir a uma reunião onde um pastor mais velho estava ensinando sobre isso. Deus usou esse ensinamento para estabelecer um fundamento profundo em meu coração sobre este assunto. Ele compartilhou a história de um pastor mais jovem que estava dirigindo um carro enquanto ele era o passageiro. Ele disse que aquele pastor mais jovem decidiu pegar um atalho. O pastor mais velho disse a ele que não havia um caminho até lá. Mas o mais jovem insistiu, com base em um ponto de referência, que deveria haver um caminho. O pastor mais velho disse a mesma coisa pela segunda vez, mas o jovem insistiu, e então o mais velho se calou. Depois de dirigir por um tempo, o jovem pastor percebeu que o pastor mais velho estava certo, e que eles não estavam mais indo na direção certa.
Então ele se desculpou vergonhosamente por não ouvir as palavras do pastor mais velho. Ele fez um retorno e voltou para onde eles começaram. Então continuou na rota que o pastor mais velho havia apontado para ele. O pastor mais velho disse que não estava zangado com o mais jovem. Ele acreditava que era uma coisa boa, porque o pastor mais jovem havia aprendido uma lição valiosa, entre outras coisas. Ele havia aprendido que não havia conexão entre o local para onde estavam indo e a rota que havia feito aquele dia. Você sabia que é assim que muitos de nós também discutimos com o nosso Pai Celestial? Enquanto nos sentamos com Ele no veículo de nossos destinos, insistimos em rotas alternativas, principalmente porque temos medo ou duvidamos de confiar nele completamente. No entanto, no final, geralmente percebemos que fomos muito além de seu plano original para nossas vidas. Então começamos a tentar consertá-lo, encontrando o caminho de volta. Infelizmente, a vida não lida com todos nós como o jovem motorista e o pastor mais velho. Teríamos perdido a bênção do tempo e das oportunidades e teríamos nos exposto a muitos prejuízos fora do curso. Sim, alguns podem finalmente encontrar o caminho de volta, mas poucos o fazem. Infelizmente, algumas pessoas se perdem, escolhem um plano diferente para si mesmas do que o plano de Deus para elas. Quando elas percebem, é tarde demais e algumas estão perdidas para sempre. Mas graças a Deus pela misericórdia, é minha oração que você não perca o plano de Deus para a sua vida e termine em um lugar de arrependimento eterno. No entanto, você precisa tomar essas palavras como um encorajamento e um aviso. Deus conhece o caminho melhor do que você. Ouça o que ele diz em Jeremias capítulo 6, versículo 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Era o próprio Deus dizendo ao seu povo, aqui está um caminho, um plano que salvará sua alma. É um bom caminho, e vocês encontrarão descanso aqui. Não é isso que todos nós estamos procurando? Você não está procurando um dia em que possa realmente descansar de todo o seu trabalho? Veja tantos anúncios nas redes sociais sobre como você pode ganhar a vida para poder ir aonde quiser, como e quando quiser. No final do dia, todos estão trabalhando, labutando, aprendendo para chegar a um pedestal onde possamos encerrar todo o labor. No entanto, não há garantia de que você encontrará descanso quando tiver todo o dinheiro deste mundo. Isso pode até te fazer feliz por um momento, pode lhe dar muitas posses e prazeres nesta vida, mas você nunca encontrará satisfação em sua alma. Veja bem, aceitar o plano de Deus nem sempre será bom. Às vezes vai custar mais do que você esperava. Às vezes, isso vai te magoar profundamente. No entanto, você vai perceber que tudo vale a pena. A vida na perfeita vontade de Deus, por mais difícil ou breve que seja, é melhor do que todos os prazeres do mundo e 1000 anos fora do plano de Deus para a sua vida. Querido cristão, o plano de Deus para a sua vida é para o bem. Não há nenhum argumento sobre isso. Ele nunca perde a capacidade de cumprir sua promessa para você. No entanto, para que isso se torne sua realidade, não importa de onde você vem ou quão incerto o futuro possa parecer, você tem que andar no plano dele para você. Assim como você não pode caminhar até a porta dos fundos de um prédio e esperar chegar à varanda da frente, você não pode sair do plano de Deus e esperar chegar à sua realidade. Não vai funcionar. Você tem que voltar e andar com ele. Você pode estar se perguntando, como faço para andar no plano de Deus? Talvez você esteja tendo dificuldades para encontrar o seu caminho e honestamente quer se consertar. Aqui está como andar no plano de Deus. Certifique-se de que seu relacionamento de fé em Jesus esteja vivo. Em outras palavras, certifique-se de que você é um filho de Deus. Certifique-se de que entregou seu coração a Jesus e o confessou como Senhor de sua vida. Veja, este é o primeiro passo para andar no plano de Deus para a sua vida. É mais provável que um cristão ande no plano de Deus do que um incrédulo. Em segundo lugar, entregue-se à devoção pessoal com Deus, estudando sua palavra, sua Bíblia e orando.
Ao estudar a palavra de Deus, você se familiariza com o seu sistema de operação. Lembre-se do que eu disse anteriormente, que a palavra de Deus é uma demonstração de seus planos. Cada plano de Deus para a humanidade tem sua origem em sua palavra. Por meio do estudo, você se abre para conhecer e andar no plano de Deus. Acredite que o plano de Deus é o melhor. Em outras palavras, tenha fé e confie seu futuro a Ele. Como não podemos definir ou controlar o plano de Deus, será necessário que você realmente confie nele para abrir mão de seu próprio plano e futuro para que os planos dele possam acontecer. Com um coração que ama e confia em Deus, isso será fácil de fazer, porque você vê, Deus sabe o que está por vir. Então, se Ele pedir para você ir para a direita, não se preocupe com o que está esperando por você lá. Apenas acredite, porque Ele já sabe como é. Ele sabe o que irá acontecer de bom quando você for para a direita e o que espera de ruim se você o ignorar e for para a esquerda. E porque Ele quer que você tenha o que está à direita, Ele vai dizer para você ir para lá. Isaías capítulo 30, versículo 21 diz: Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Querido santo, você se tornou filho de Deus porque creu. Não deixe de crer. Sua salvação e paz estão ligadas à sua fé nele. Se você acabou de sair de um período ruim e tudo parece muito complicado e difícil de confiar em Deus, lembre-se destas palavras hoje. Deus sabe o que está à sua frente melhor do que você. É por isso que ele é chamado de o ancião dos dias, o princípio e o fim. Ele conhece o fim desde o princípio. Vou deixar essas palavras do apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O diabo não quer que você faça isso. Ele quer que você se preocupe com o futuro e se agarre ao agora. Mas seja encorajado. Há esperança em seu futuro. Porque você está unido ao Deus vivo, há esperança em você. Creia e confie nele. Não tenha medo ou pânico. Tudo que você confia nas mãos de Deus está seguro lá. Eu te encorajo a falar com ele hoje e entregar qualquer fardo que aborreça seu coração sobre o futuro. Entregue sua vida a Deus enquanto você anda na paz dele. Você ficará surpreso com as alegrias que encontrará quando chegar lá, pois o seu Deus irá à sua frente e endireitará os caminhos tortuosos para você. O que perturba seu coração hoje? Deus está te enviando esta mensagem para confortar e trazer esperança ao seu coração. Não deixe seu coração ficar perturbado. Confie em Deus com os cuidados de amanhã. Tudo vai dar certo para aqueles que confiam nele. Uma das minhas citações favoritas diz: fé não é saber o que o futuro reserva, mas quem é o dono do futuro. Um dos maiores fardos da vida é a preocupação de como será o nosso futuro. Quase todos, se não todos, carregam consigo o profundo desejo de escapar de qualquer evento desfavorável ou infeliz que possa acontecer. Às vezes estamos tão concentrados nessa busca que perdemos o que realmente significa viver no presente. Deixe-me fazer uma pergunta. Eu sei que não temos a capacidade de viajar no tempo, mas se tivesse como, você viajaria no tempo para o futuro ou para o passado? Que diferença você tentaria fazer se pudesse fazer isso? Acho que quando você pensa sobre isso, pode perceber que essas duas coisas são impossíveis de fazer, humanamente falando. No entanto, existe um chamado ancião dos dias, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é Deus. Ele é o único que pode consertar seu passado, seu presente e seu futuro. Veja, quando você olha para isso do ponto de vista humano, você pode ver que são os dias, noites, semanas, meses e anos que fazem o tempo. E o tempo é um muro entre você, seu passado e seu futuro. Ninguém tem controle do tempo, exceto Deus.
porque é sua criação. Você pode usar o tempo com sabedoria ou desperdício, mas não pode apressá-lo ou pará-lo. Só Deus pode, porque é sua criação. Portanto, quando Davi chama Deus de socorro sempre presente na angústia, ele não estava apenas se referindo ao fato de que Deus está sempre presente quando chamamos, mas que Ele é um ser sempre presente. Passado, presente e futuro estão todos presentes diante dele. Por quê? Porque não há dia nem noite para Deus. A Bíblia confirma isso sobre a cidade de Deus em Apocalipse, capítulo 22, versículo 5. Ali não haverá mais noite, e não precisarão nem da luz de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo o sempre. Também sabemos que o sol e a lua que definem o dia e a noite para nós são apenas elementos do nosso sistema solar. Existem luzes maiores em nossa galáxia, as estrelas no espaço. Davi também lançaria luz sobre a natureza atual de Deus em Salmos 121, capítulos 3 e 4. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. E no versículo 8 ele conclui: Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Que pai ou guarda tem a capacidade de cuidar de alguém por toda a vida? Que pessoa pode cuidar ativamente de outra para sempre sem adormecer? Absolutamente ninguém. Mas a Bíblia diz que o Senhor cuida do seu povo. Ele não se cansa nem precisa dormir. Ele não se aposenta. Ele está sempre cuidando dos seus. Quanto você acha que faria o coração de Deus sofrer ver você viver como se Ele não existisse ou não pudesse fazer nada sobre a sua vida? Você não sabe que a razão pela qual Deus fez o homem limitado de muitas maneiras é para que dependamos dele? Você sabe que a razão pela qual você não pode ver ou ir para o futuro, exceto no tempo, é para que você possa confiar a Ele o desconhecido? A humanidade não foi criada para ser independente de Deus, mas para depender dele. Deus deve ser sua fonte, sua esperança e sua vida. Fora de Deus não temos existência. Ela é a sua essência. Ele sabe que você tem necessidades. Ele está ciente de seus sonhos não realizados. Ele está ciente dos planos e expectativas em seu coração. E Ele prometeu aperfeiçoar as coisas que dizem respeito a você, se você puder confiar nele em cada uma delas. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Algumas outras traduções chamam de todas as suas preocupações. Deus quer que você lance essas preocupações em seu coração. Os prazos, as expectativas e as ansiedades sobre o seu amanhã nas mãos dele. Não assuma tudo sozinho. Você vai se desgastar. Ao tentar consertar o amanhã sem a ajuda de Deus, você perderá todas as oportunidades presentes que Ele coloca ao seu redor hoje. Jesus nos diz em Mateus 6 que Deus está muito ciente das necessidades de sua vida e que seus medos, preocupações ou ansiedades não podem fazer nenhuma diferença. Você não melhora se preocupando. Sua ansiedade afeta apenas você, e não sua situação ou o objeto que te deixa ansioso. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé.
Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Ninguém jamais pagou dívidas, acertou prazos, escapou de ser expulso de casa ou de qualquer outra circunstância desfavorável por se preocupar ou ficar ansioso. Ainda estou para conhecer aquela pessoa que se preocupa tanto com seus problemas que, por causa das preocupações, os problemas simplesmente desaparecem. No entanto, tenho visto pessoas mudarem as trajetórias de suas vidas, introduzindo Deus em cena por meio da fé. Tenho visto pessoas mudarem as situações em suas vidas, deixando que Deus assuma o controle. Este é o maior testemunho do cristão. Salmos 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja a glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Não é que você seja inteligente o suficiente, forte o suficiente ou rico o suficiente, mas que Deus veio por você e Ele sempre o faz. Hoje Deus está dizendo: confie em mim os cuidados do seu amanhã, não se perturbe o seu coração, não se preocupe com o que o futuro reserva. Não se esqueça que Deus nunca lhe dirá para temer por um futuro que você confie em suas mãos. Eu amo como o apóstolo Paulo coloca isso em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. É por isso que estou sofrendo como estou. No entanto, isso não é motivo de vergonha, porque sei em quem tenho crido e estou convencido de que Ele é capaz de guardar o que lhe confiei até aquele dia. Você consegue ver isso? Pode parecer que você não sabe do que está falando. Pode parecer que você está confuso ou perdido. Pode até parecer que você se submeteu a uma vida de sofrimento. Porém, quando você confia a Deus o seu amanhã, Ele é capaz de guardá-lo até a hora certa. O futuro garantido é aquele confiado a Deus. Ouça, o que faz de você um cristão é que você acredita e confia no mistério da integridade de Deus. Isso significa que você está entre aqueles que escolheram andar pelo assim diz o Senhor, em vez de como você se sente ou pelas coisas que acontecem ao seu redor. Um grande pregador uma vez escreveu: não sou movido pelo que vejo, como me sinto ou pelo que o mundo diz. Sou movido apenas pelo que acredito. E eu creio na palavra de Deus. Isso, meu amigo e minha amiga, é o resumo da vida fiel a qual você e eu fomos chamados. Mas você pode estar se perguntando: como faço isso? Como confio a Deus os cuidados do meu amanhã? É simples. Aqui estão 4 coisas a fazer em relação às preocupações com o seu amanhã. Ore sobre os problemas que causam sua ansiedade. A Bíblia nos diz que, em vez de se preocupar ou ficar ansioso com o futuro, você não pode mudar ou fazer nada a respeito. Ore e entregue isso a Deus. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por nada, mas em todas as situações, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Faça uma lista, se puder, e certifique-se de contar a Deus sobre cada um de seus problemas e como eles afetam você. Ele está ciente, mas ainda quer que você fale com Ele sobre isso. Você está construindo um relacionamento com Ele por meio do tempo que passa em oração. Encontre a promessa de Deus relacionada ao assunto em mente e permaneça nela. Cada vez que se firma na palavra de Deus, você se firma na sua integridade. A palavra de Deus nunca falha com quem permanece nela sem vacilar. Lembre-se de que Pedro andou sobre as águas, não apenas porque Jesus estava lá, mas porque ele estava firme na palavra de Jesus. Vem, esta palavra o manteve acima do mar e suas ondas. Desenvolva o hábito de pesquisar a palavra de Deus. Existe uma palavra para cada situação em sua vida. Pode não ser mencionado explicitamente, mas pode ser relativo e conectado a você. Você pode se firmar nela e confiar que Deus a honrará em sua vida. Certifique-se de que suas confissões estejam alinhadas com o que você acredita que Deus diz sobre o seu amanhã.
Uma das razões pelas quais Zacarias, o pai de João, foi silenciado até a cerimônia de nomeação de seu filho foi porque ele provavelmente teria usado sua boca para confessar dúvidas e assim anular o milagre do nascimento de João. Suas palavras são poderosas. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Portanto, você sempre terá o que diz. Se continuar falando sobre como seu amanhã será um dia ruim e nada de bom está no seu futuro, é isso que você terá. No entanto, quando diz grandes coisas e reivindica as promessas de Deus para o seu futuro, você entrará nele um dia. Mantenha seu coração aberto à orientação do Espírito Santo, evitando distrações ou qualquer coisa que possa enfraquecer sua fé. Ter um coração aberto à orientação do Espírito Santo te ajudará a saber quando Deus está se movendo e a estar pronto para se mover também. Não deixe que distrações, zombarias ou pressões de alguém ou de alguma coisa te façam desviar os olhos do Senhor. Mantenha-se focado e expectante. Ele virá por você. O que acontece quando você toma a decisão de confiar a Deus as preocupações do amanhã? Uma das muitas coisas que Deus faz por aqueles que confiam a Ele os cuidados do amanhã é que Ele enche seus corações de paz. Isaías capítulo 26, versículo 3 diz: Tu manterás em perfeita paz aqueles cuja mente está firme, porque eles confiam em ti. Esta paz é um dom de Deus. Vem de um lugar de confiança em quem Deus é e no que Ele disse. Entre outras coisas, nada dá mais sentido ao presente do que a paz. Você nunca poderá viver verdadeiramente se perder a paz. Mas com ela, mesmo com pouco ou com sofrimento, você é completo. É hora de abraçar a paz que só Deus pode dar, trocando seus medos e ansiedades pela confiança de sua misericórdia e graça infalíveis. Confie em Deus, Ele nunca falha. Muitos anos atrás, Deus me pediu para ler e estudar a vida de Abraão conforme registrada no livro de Gênesis. Na época, eu não sabia o que Deus queria que eu visse ali. Com o tempo, entre muitas coisas, Ele estaria me revelando o segredo de viver uma vida onde Deus tenha liderança. A vida de Abraão é um grande exemplo e digno de emulação da realidade de que se você deixar Deus conduzir sua vida, tudo se encaixará em seu devido lugar. Quero que marque esta data como o fim de ter tudo fora do lugar na sua vida. Seu relacionamento, saúde mental, fé, convicções de quem você é ou em que acreditar mais, carreira e assim por diante. Decida-se que você está prestes a aprender algo que o ajudará a buscar a Deus e fazer com que Ele o conduza ao seu destino perfeito. Ouça, querido cristão, onde você está agora é o menor lugar que você pode estar na vida. Você pode estar sentado aí agora me ouvindo e pensando, acho que eu descobri tudo sozinho. Mas no fundo, eu espero que você saiba e concorde que só pode se convencer de uma mentira por um tempo. Logo, a verdade sempre aparece. O mundo de hoje é uma prova de que muitas pessoas estão vivendo uma mentira. Fomos convencidos a mentir para nós mesmos sobre quase tudo, incluindo até mesmo nossa identidade biológica, infelizmente. Você precisa, porém, saber disso hoje, que Deus quer você com Ele. Ele quer ajudá-lo a se tornar tudo o que você deveria ser. Fora dele, não importa as alturas da vida que você possa escalar, você não pode escapar da solidão e do vazio que o espera lá. Você pode estar lutando para manter tudo em sua vida agora, tentando manter um status quo enquanto luta suas batalhas secretas, lutando para criar um futuro de paz e descanso para si mesmo e para aqueles de quem gosta, confuso sobre o que fazer consigo mesmo, especialmente quando parece que todos ao seu redor sabem o que estão fazendo, exceto você. Te trago uma boa notícia. Se você deixar Deus te guiar, tudo mais em sua vida se encaixará. A vida de Abraão, como eu disse antes, é um exemplo perfeito. Abraão era como você e eu. Ele veio de uma nação de adoradores de ídolos. Ele não era um homem pobre. Ele tinha servos e algumas riquezas, mas tanto ele quanto seu pai, irmãos e suas famílias viajavam de uma terra para outra em busca de seu lugar no mundo. Gênesis capítulo 11, versículo 27 ao 32 diz: São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abraão, a Naor e o Harã. E o Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra de seu nascimento. Em Ur dos Caldeus estava Tera, seu pai ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai,
a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Tera, o pai de Abraão, era como um homem que viveu uma vida monótona. Seus filhos podem tê-lo visto mover-se para cima e para baixo no campo, simplesmente sobrevivendo e não vivendo por nada significativo. Se não fosse pelo encontro com Deus aos 75 anos de idade, Abraão provavelmente iria viver a vida como seu pai, mas Deus apareceu para ele. Isso soaria como muitos de nós hoje. Estamos experimentando coisas diferentes, tentando encontrar nosso lugar no mundo. Essa é uma maneira perigosa de viver. Sabe por quê? Muitas pessoas não sobrevivem a isso. Embora não seja uma conversa que a maioria dos defensores de encontrar a si mesmo deseja ter, é a verdade. Algumas pessoas acabaram na prisão, em longas histórias de casamentos fracassados, falência financeira, vícios difíceis e outros lugares terríveis na vida, porque fomos ensinados a passar nossas vidas enquanto ignoramos os princípios estabelecidos para ela. Amado, você não viveu verdadeiramente se sua vida ainda não se alinhou com o plano mestre de Deus. Você poderia viver 100 anos, construir 1 milhão de casas, mas um dia olhará para trás no final e chamará tudo de vaidade, uma aquisição sem fim de nada. Jesus disse em Lucas capítulo 12, versículo 15: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Uma das coisas que Deus me disse enquanto eu estudava a vida do patriarca da fé, Abraão, foi que Deus deve guiá-lo se você deseja ter sucesso na jornada desta vida. Por causa de Abraão, comecei a ver a vida como uma jornada, assim como a dele. Comecei a ver a vida com base no quanto vivi por uma causa divina do que em quanta riqueza acumulei. Comecei a ver a riqueza como bênçãos adicionais de Deus e não a definição de minha essência como uma criação de sua intenção. Veja, enquanto Abraão viajava de uma cidade para outra, havia um desejo em sua terra por um Deus maior e diferente dos ídolos que ele havia sido criado para conhecer em seu país natal, Ur dos Caldeus. Seu pai e irmão morreram durante esse período de mudança para cá e para lá. Mas seu desejo sincero chamou a atenção de Deus e a Bíblia nos conta sobre a primeira aparição do Senhor a ele. Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Observe que, embora Abraão estivesse viajando de um lugar para o outro, parece que, na realidade, ele ainda estava dentro dos limites da sua cultura, origem, família e tudo relacionado ao que ele estava tentando escapar. Você já se perguntou como a maioria das crianças acaba se parecendo com os pais que nunca quiseram ser? Um filho que vê o pai se embriagar e bater na mãe vai internalizar isso. Ele poderia odiar seu pai por isso, mas levantar a mão para bater em uma mulher se registraria em algum lugar de sua mente. Ele pode jurar nunca fazer isso, mas será preciso mais do que apenas desejo absoluto para impedi-lo de tomar uma atitude parecida. Naturalmente, se ele não aprender a se controlar e manter seu temperamento sob controle, um dia uma mulher o empurrará contra a parede e ele poderá se ver fazendo exatamente o que seu pai fez com sua mãe. Isso pode não ser verdade para todos, mas é verdade para a maioria. As chances são altas. A maioria das crianças sempre sai do lugar de onde vem, exceto que se abre para uma intervenção externa, interrompe esse ciclo e as liberta. Abraão havia saído de Ur dos Caldeus, mas segundo a declaração de Deus, é possível que, além da geografia física, Abraão estivesse espiritualmente ainda na terra de Ur, cumprindo as tradições da sua família. Assim, para que Deus começasse a aperfeiçoar as coisas que lhe diziam a respeito, a primeira coisa que lhe foi dito foi: saia desse ciclo. Tome isso como uma palavra de Deus para você hoje, sobre sua vida ou sua próxima decisão. Será que você está tomando essa decisão porque é o que Deus quer que você faça, ou você está prestes a se mudar porque é o que você está acostumado? Será que você está alimentando o seu estilo de vida atual porque é o conselho de Deus e o agrada, ou reflete as paixões de uma pessoa que honestamente deseja ser ouvida, amada, compreendida e encontrar seu lugar neste mundo? Até que diga a si mesmo a verdade de que o vazio em seu coração só pode ser preenchido por Deus, ele não poderá fazer muito por você. Por quê?
porque ao contrário de Abraão, ainda não há espaço para ele aparecer para você. Romanos capítulo 8, versículo 14 nos diz: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Este é um dos sinais de um cristão verdadeiro. É uma prova do envolvimento de Deus em sua vida. É a prova de que você submeteu sua vida a Ele para fazer o que lhe agrada. Isso não é uma coisa fácil de fazer pela vontade ou pelos sentidos humanos, mas é a melhor coisa a se fazer. É por isso que temos o Espírito de Deus dentro de nós. Deus deu o Espírito Santo para nos ajudar, não apenas nos instruindo, mas também nos capacitando com a graça de andar em obediência e alinhamento com Deus. O Espírito Santo é o Espírito da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivendo dentro de você como um templo. No livro 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 18 ao 20, diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Cada vez que você decide orar, estudar a Bíblia, ficar longe do pecado e compartilhar sua fé ou uma palavra de encorajamento de Deus com alguém que precisa, você está honrando a Deus com seu corpo. Cada uma dessas coisas o exercita espiritualmente e o abre para ser guiado pelo Senhor nos assuntos de sua vida. Se você decide ser um cristão, está dizendo a Deus que acredita em seu plano para a sua vida e concorda que esse plano está fundamentado no cumprimento da vontade dele na terra. Veja bem, a vontade dele e não a sua. Ser um seguidor de Jesus Cristo significa concordar e aceitar o plano de Deus para você. Se conseguir entender isso, isso ajudará a ver por que você não deve simplesmente aceitar qualquer oferta de alguém ou de qualquer lugar. Isso ajudará a ver além da situação física das coisas. Você não entrará em pânico quando as coisas parecerem fora do lugar. Por quê? Porque você saberá que está no caminho certo na causa de Deus. Portanto, onde quer que Ele te leve, é o lugar certo para estar. Tudo o que Ele pede para você fazer é a coisa certa a fazer. E quem quer que Ele coloque em sua vida é a pessoa certa para você. Pode parecer complicado e difícil entender ou aceitar, mas é a melhor maneira de viver. Pois quando Deus o conduz, torna-se responsabilidade dele colocar tudo em sua vida no lugar. Então, não se preocupe se parece que você está seguindo as instruções de Deus e as coisas não estão indo bem agora. Com o tempo, tudo se encaixará. Continue confiando nele. No entanto, se você ainda não conhece a direção de Deus, busque e aceite. Vá a Ele em oração e esteja disposto a ser guiado. Ele está disposto a te ajudar e a te guiar. Silencie todo o barulho ao seu redor. Tire um tempo com Ele. Faça um jejum, se necessário. Estabeleça apenas um tempo entre você e Deus. Se conseguir manter isso por muito tempo, estará se abrindo em sua direção. Quando Deus te conduz, uma das coisas mais importantes que você terá é a paz interior. Você não será perturbado por como as coisas estão indo. Você ficará tranquilo sabendo que a batalha é dele e a vitória será sua. Fale com Deus hoje e peça a Ele para te guiar e veja sua casa, seus relacionamentos e seus negócios começarem a se encaixar nas posições corretas de segurança. Como você sabe que é o escolhido de Deus? É possível ter um grande chamado em sua vida sem saber? E se eu lhe dissesse que Deus está lhe dando um sinal, uma confirmação de que você tem um grande chamado em sua vida, mas você não sabe disso? Esta mensagem é para você, querido filho e querida filha de Deus. Esta mensagem é uma confirmação. Talvez você tenha pedido a Deus para confirmar o que está sentindo, para responder se você tem um chamado ou se está apenas respondendo às suas paixões e emoções. Deus está dizendo a você hoje: você é o meu escolhido. Há um grande chamado em sua vida. É perfeitamente possível que Deus coloque o chamado dele em alguém sem que essa pessoa saiba disso. Você conhece a história do homem chamado Samuel na Bíblia? Samuel foi uma criança milagrosa. Sua mãe lutou para conceber por anos e orou a Deus por um filho. Ela prometeu devolver a criança a Deus se ele respondesse às suas orações. Samuel nasceu e sua mãe honrou sua promessa. Embora Samuel estivesse crescendo sob a tutela do sacerdote Eli, ele tinha pouco ou nenhum conhecimento do chamado de Deus para a sua vida. Na verdade, a primeira vez que Deus falou com Samuel, ele pensou que estava sendo chamado por Eli e correu para atender. Depois de 3 vezes, ele sabia que Deus estava tentando falar com o jovem. Veja como a Bíblia coloca isso em 1 Samuel capítulo 3,
versículos 8 ao 10. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou, e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Eli teve que apontar Samuel para Deus antes que ele pudesse saber que era o próprio Deus quem estava tentando chamar sua atenção. E o homem chamado Jefté? Veja como a Bíblia o apresenta em Juízes, capítulo 11, versículos 1 ao 6. Era então Jefté o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram aos anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi, e disseram a Jefté: Vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Aqui está um homem apresentado como um poderoso guerreiro, e quando você olha para o passado dele, não há nada para escrever. Ele nasceu de uma prostituta, odiado e condenado ao ostracismo pelos filhos legítimos de seu pai, e se tornou o líder de uma gangue de vagabundos e invasores. O que Deus ia querer fazer com uma pessoa como essa? Eu vou te dizer. Deus queria fazer o mesmo com Jacó, o mentiroso, Moisés, o assassino, Gideão, o covarde, Davi, o adúltero, e assim por diante. Veja bem, o chamado de Deus, diz a Bíblia, não é baseado em sua formação. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 ao 29. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Você pode ter olhado para si, e mesmo quando Deus diz que te chamou para fazer grandes coisas, você acha difícil acreditar. Mas tome este vídeo como a confirmação que você precisa, querido cristão. Deus colocou um grande chamado em sua vida. Já é hora de você abraçá-lo e começar a caminhar em seu chamado. Veja, Deus tem um plano especial para a sua vida. Seus pensamentos para você são para o bem e não para o mal. Há algo especial que Deus criou e preparou para você. Sua realização na vida está ligada à sua obediência a este plano. Quando Deus te escolheu para o seu plano, muitas coisas começaram a acontecer em sua vida e ao seu redor, tanto espiritual quanto fisicamente. Se você der uma olhada em todos os que Deus escolheu para a sua agenda na terra, você notará que cada vez que Deus os escolheu, Ele mudou completamente suas vidas. José foi vendido como escravo. Moisés foi exilado do Egito. Davi tornou-se um fugitivo. Eu poderia continuar com muitos outros exemplos. Todos eles mostram que os desafios em sua vida são a prova de que você é o escolhido de Deus. O diabo já mentiu o suficiente tentando fazer você acreditar que está enfrentando esses desafios porque está fora da vontade de Deus. Sim, é possível que uma pessoa enfrente desafios quando anda fora da vontade de Deus. Jonas é um exemplo perfeito disso. No entanto, observe algo. Toda crise que ocorre em sua vida fora da vontade de Deus será como a maneira de Deus para tentar redirecionar seus passos de volta para Ele, assim como nas histórias de Jonas e do filho pródigo. O diabo não mostra esse aspecto. Ele apenas diz que você está enfrentando esses desafios porque não é útil para Deus, o que é mentira. Ele diz que você é um pecador e rejeitado por Deus. Esta é outra mentira. Mesmo os pecadores, não importa o quão longe eles pareçam, ainda são bem-vindos na família de Deus. Como um hospital,
Cristo é o único lugar onde você pode encontrar a cura para o seu pecado. Então me diga, a cura para o pecado rejeitaria aqueles que dela precisam? Isso não faz sentido, não é? Claro, pois isso é uma mentira. Agora, você pode olhar para a vida de todos os que vieram antes de nós e também para si mesmo e pensar: mas por que minha vida precisa virar de cabeça para baixo simplesmente porque sou o escolhido de Deus? Por que cada uma dessas pessoas começou a enfrentar um problema após o outro simplesmente porque decidiu servir a Deus? Bem, essas coisas podem acontecer por diferentes razões, e às vezes o próprio Deus pode ser a razão por trás de alguns dos desafios que uma pessoa chamada enfrenta. Isso acontece para que ele possa usar esses desafios para prepará-la para a missão para a qual ele a destinou. Não importa se um desafio foi colocado por Deus para te aprimorar ou pelo diabo para tentar te fazer desistir. Você precisa perceber que todas as coisas trabalham juntas para o bem de cada pessoa que ama a Deus e foi chamada por seu propósito. Então, o que você deve fazer quando enfrentar as crises da vida? Louve a Deus porque elas são a prova do grande chamado. Deixe que isso fortaleça sua convicção de que você não é apenas mais uma pessoa comum passando pela terra. Você pode estar tendo dificuldades com um hábito ou outro, doença, carência ou problema de vida hoje. Tudo isso é prova de que Deus quer fazer de você um testemunho. Você é uma testemunha viva, com um grande chamado da sua vida. Portanto, em vez de ficar frustrado e deprimido, comece a se alegrar em Deus. E por último, há boas notícias. Reservei isso para o último ponto para poder inspirar sua fé com isso. Quando você lê sobre todas as pessoas que mencionei anteriormente nesse vídeo, uma coisa comum entre elas não são apenas as crises que enfrentaram por causa de seu chamado, mas também as experiências que adquiriram e a unção que se manifestou enquanto passavam por suas crises. Nem sempre ouvimos ou vemos essas coisas, mas é verdade. Veja bem, a unção de Deus sobre sua vida é o poder que você precisa para cumprir o chamado dele sobre você. A unção de Deus endossa seu chamado. Pode ser que você costumava se olhar como um ninguém, um fracasso, ou alguém pode ter olhado e dito que você estava perturbado e se enganando com a ideia do chamado de Deus para você. Mas entenda isso: se Deus te chamar, Ele usará as situações em sua vida para te refinar e revelar a unção que Ele colocou em você para cumpri-la. A capacidade de José de interpretar sonhos sempre esteve presente, mesmo quando seus irmãos o odiaram e o venderam como escravo. Mas aquilo não poderia trazer resultados positivos na vida dele naquela época. Em vez disso, ele continuou com problemas. Mas quando chegou a hora certa, aquela mesma habilidade abriu caminho para ele se apresentar diante do maior rei de sua época. Ele não apenas veio ao faraó, mas o dom de José foi a solução que o Egito precisava para salvar a nação e outras nações vizinhas quando os anos de fome chegaram. E quanto a Davi, embora ele tenha recebido a unção para ser rei de Israel no dia em que o profeta Samuel o ungiu, não ouvimos nada de especial sobre ele. No entanto, chegou o dia em que Deus o fez estar presente no campo de batalha, quando Golias, o gigante filisteu, estava intimidando o povo de Deus, e a unção de Davi respondeu. Com um estilingue comum e uma pedra, Davi derrubou o gigante. Se te perguntassem quem venceria aquela luta, você teria escolhido Golias, porque em todos os terrenos ele era o melhor homem, em tamanho, habilidade e experiência. No entanto, Davi entendeu o que estou compartilhando com você agora. Ele acreditava que Deus estava com ele e lhe daria a vitória. Em outras palavras, ele acreditava que a unção de Deus para proteger seu nome e seu povo estava sobre ele, e aquilo o apoiaria. E o resto da história foi a prova de que Deus endossou aquele chamado sobre ele, e ficou claro naquele dia que Deus havia escolhido Davi para liderar seu povo. Quando você aceitar que foi escolhido por Deus e seguir o caminho que ele traçou para você, estará dando à unção o meio para se manifestar. Não se preocupe com quem está ou não está com você agora. Quando a unção encontrar expressão, Deus trará as pessoas certas ao seu redor. Talvez ninguém acredite em você agora. Não se preocupe. Tome seu lugar no plano de Deus e veja o que acontece. As pessoas começarão a ver que, de fato, estavam erradas sobre suas convicções. Se fizeram isso com Jesus, certamente farão isso com você. Portanto, não deixe que o que você vê ao seu redor te influencie.
Isso é Deus dizendo a você com este vídeo: eu te escolhi, tome o seu lugar hoje. Te encorajo a reservar um tempo para falar com Deus e esperar que Ele mostre onde e como Ele quer que você comece a caminhar em seu chamado. Se Deus abrisse seus olhos espirituais para ver as coisas acontecendo no mundo e na vida de muitas pessoas, você ficaria surpreso ao ver a situação em que estamos. O salmista disse em Salmos 74, versículo 20: considera a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Onde na terra ficariam esses lugares tenebrosos que estão sendo mencionados aqui? São localizações geográficas literais ou símbolos de certos mistérios espirituais e forças que influenciam o físico? Em outro Salmo 91, versículos 5 e 6 diz: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Quais são os terrores noturnos, as setas que voam durante o dia, a peste que se propaga na escuridão e a mortandade que destrói ao meio-dia? Quem é o responsável por essas coisas? Por que elas são tão livres para realizar suas atividades sem restrições? Estamos em um mundo cheio de trevas e sob forte influência do reino espiritual. Viver como todo mundo ou sem considerar essas coisas é viver como uma presa descuidada na selva. Você pode se tornar uma vítima a qualquer momento. Muitas pessoas que você vê andando pelas ruas todos os dias estão sob pesadas influências satânicas que a olho natural não pode ver ou compreender. Assim como Deus está ocupado fazendo coisas boas na vida de seus filhos, salvando almas, dando vida, libertando pessoas e tudo mais, o diabo também está escravizando pessoas, separando famílias, enganando e roubando as pessoas e suas posições na vida. Não pense que a terra ou o mundo é um lugar seguro, porque não é. Assim como o reino espiritual, o plano físico é uma zona de guerra. Nossas vidas aqui são reflexos do que está acontecendo nos bastidores, isto é, no espírito. Isso significa que tudo o que está acontecendo com você no reino espiritual deve se manifestar aqui. Você não pode vencer na terra enquanto perde no reino espiritual. Se você perceber essas coisas, entenderá melhor porque precisa levar a oração a sério. Veja, a oração não é apenas algo que você faz quando está com problemas ou quando precisa urgentemente de algo de Deus. A oração não é uma mera linha direta de emergência para o céu porque algo aconteceu e você precisa da intervenção de Deus. A oração para o Filho de Deus está além de uma linha direta. É a sua tábua de salvação. Sem isso, você vai perder. Sem isso, você falhará. E sem oração, Satanás vai tocar em você. A palavra de Deus nos fala sobre um tipo de guerra em que estamos envolvidos na terra. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quando falamos sobre o que você está enfrentando, não estamos falando sobre o chefe irritante no escritório, o vizinho intrometido que está sempre causando problemas ou o valentão do colégio. Estas são apenas manifestações do que está por trás de tudo. Você luta com eles aqui porque alguém está trabalhando por meio deles contra você. Muitas vezes essas pessoas nem sabem que estão sendo usadas. O vício, a incapacidade de se impedir de fazer certas coisas que você sabe que não deveria estar fazendo, a incapacidade de livrar-se da culpa do seu coração mesmo depois de Deus tê-lo perdoado, e o medo de deixar alguém entrar em sua vida por causa de o que alguém fez com você no passado. Isso tudo faz parte da luta de um cristão com forças que operam no espiritual. A Bíblia nos diz que eles são demônios que operam como principados, potestades, poderes das trevas e maldade espiritual nos lugares celestiais. Eles são responsáveis por quebrar famílias, impedir que as pessoas cumpram seus destinos, manter as pessoas presas nesse ciclo habitual de anormalidade e muito mais. Negar a existência deles seria prestar um grande desserviço a si mesmo. E a verdade é que é isso que Satanás quer. Ele conseguiu convencer muitas pessoas a acreditar que demônios não existem. Alguns acreditam que eles existem, mas não têm influência nesse reino. Esse é outro engano. Alguns acreditam que têm influência, mas que só avisam algumas pessoas porque as coisas aparentemente estão bem com elas,
e eles próprios não estão entre os escolhidos para serem atacados. Isso pode ser o acaso, mas ainda não é a verdade completa. Você sabia que algumas pessoas recebem tanta riqueza nesta vida, desfrutando de toda a bondade que este mundo tem a oferecer, mas apenas como isca do inimigo? Você pode se enganar ao pensar que essas pessoas têm tudo na vida, mas a verdade é que elas estão presas e colocadas sob algumas fortalezas das quais não podem sair. Pense em um jovem com um futuro promissor planejado por Deus para cumprir na terra, que por causa de sua origem entra em um relacionamento doentio com alguém que o considera apenas uma ferramenta para o seu prazer. Agora, a porta está aberta, mas ela não consegue sair dela por vários motivos. Ela pode ter medo de perder as coisas materiais, mesmo sabendo que está morrendo por dentro. O diabo pode ter se aproveitado de seu medo e ganância para fazer uma lavagem cerebral nela para acreditar que essas coisas são o verdadeiro valor de uma pessoa, e sem isso ninguém a respeitaria e ela não seria capaz de se igualar aos seus contemporâneos. Outra razão pode ser simplesmente a ignorância do que o diabo está fazendo com ela. Ela pode ter sido condicionada a acreditar que não é melhor em nenhum outro lugar. E assim ela fica ali, suportando condições terríveis como uma prisioneira, enquanto a porta está escancarada. Este pode não ser o seu caso, mas estou tentando mostrar a você que existem domínios espirituais por aí. Não tire conclusões apenas das coisas físicas que você está vendo. Em vez disso, confie em Deus para ajudá-lo a ver essas fortalezas e como lidar com elas. Nossa luta não é com o agressor no sentido literal. Nossa guerra não é contra o chefe irritante ou político. A briga não é com a mídia, revistas ou pornografia. É uma luta espiritual. Se você conseguir quebrar o ciclo no espírito, ele perderá o poder sobre você no físico. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 a 5: Porque embora andante na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Como podemos fazer isso? Através da oração. Efésios capítulo 6, versículo 18: Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Carregue seu escudo de fé, creia na palavra de Deus e use-a para proteger a si mesmo e tudo o que lhe diz respeito, mas faça isso com orações. Leve a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, sempre com você, e continue estudando e confessando-a em sua vida. Mas não faça isso sem orações. Na verdade, as orações baseadas na palavra são mais eficazes do que suas próprias orações genéricas, porque chamam Deus para responder à aliança do que Ele disse. Pegue o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade e as sandálias do evangelho da paz. Pegue todos e coloque-os, mas ao fazê-lo, faça com oração. A Bíblia estabelece uma verdade eterna em Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 8. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importunava, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Enquanto estivermos aqui, devemos continuar orando. Por meio da oração, você destruirá as obras do diabo pela autoridade do nome de Jesus. Por meio das orações, você pode se libertar das fortalezas que mantêm as pessoas presas a um modo de pensar doentio. Por meio da oração, você pode quebrar as correntes que mantêm sua mente cativa.
Você sabia que a palavra de Deus deve ser apoiada com oração e obediência para ativar seu poder em sua vida? Sim, a palavra de Deus é viva, toda poderosa e autossuficiente. No entanto, para libertar as pessoas, você deve ativá-la por meio da obediência, oração e contínua confissão de fé. Não deve haver um período de folga na oração. Você deve orar constantemente. Seus filhos, cônjuge, irmãos, colegas ou vizinhos podem estar apenas a uma oração de ser salvo. Se você deixar de orar sobre qualquer assunto que precise de mudança em sua vida ou em torno dela, você está dando ao inimigo curso livre para vagar e causar danos à vontade. Existem certas comunidades e partes do mundo, por exemplo, onde as pessoas pensam de uma certa maneira e todos esperam que elas ajam dessa forma. Esta é uma forma de domínio. Não é como Deus definiu você e eu desde o princípio. Fomos projetados exclusivamente para mostrar seus louvores e não para ser como as pessoas de onde viemos. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 diz: E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Você foi salvo e separado para uma vida melhor e mais bela. Não deixe o inimigo arruiná-lo, mantendo-o cativo por meio de um padrão ou sistema de pensamento doentio. Você não é quem todos dizem que você é. Você é quem Deus diz que você é. E por meio da oração você reforça isso em sua vida. Chega de acomodar as mentiras do diabo. É uma mentira que você não pode fazer seu casamento funcionar. É mentira que você vai acabar sozinho. É mentira que você não pode ter sucesso legitimamente e sem fraude. É uma mentira que esta doença dura toda a vida e assim permanecerá até que acabe com sua vida. É hora de se levantar em oração e começar a quebrar ciclos, domínios e mentiras do diabo que o mantiveram preso por tanto tempo. Você recebeu a palavra de Deus. Agora é hora de começar a aplicá-la em sua vida. Mateus capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. O que a palavra de Deus diz sobre seu casamento, finanças, família, filhos, saúde, ministério, trabalho e outras áreas da sua vida? Encontre isso e comece a aplicá-la em oração. Não deixe que Satanás o engane fazendo com que evite ou negligencie sua vida de oração. É sua vida que está em jogo. É hora de começar a levar isso a sério. O diabo sabe que no momento em que você se levantar em oração, isso marcará o fim de seu poder sobre sua vida e de sua operação ao seu redor. Lembre-se, sua falta de oração é uma permissão para o inimigo continuar com sua onda destrutiva. No entanto, quando você se levanta, você se torna como um fogo ardente que expulsa de sua vida todos os demônios e suas obras.